para continuar nosso assunto, que eu vou perguntar aqui para o Renan sobre o Rames. O Júnior Silva, ele trouxe que o Rames já era, que ele é o maior preguiçoso que já passou pelo São Paulo. Aí eu queria perguntar para o Renan, a gente sabe que o Rames, né, não apareceu no banco de reservas ontem, né, já foi bem estranho, como bem o Fernando Camargo trouxe tanto pré quanto pós-jogo. No pós-jogo, para quem não sabe, o Zubeldia deu uma entrevista coletiva e ele disse, assim, em geral, que ele toma decisões e que se o Rames Rodrigues não estava no banco, é porque ele considera que tem outros companheiros que estavam mais aptos, que devia estar outros companheiros no lugar dele. Eu queria perguntar para você, Renan, como você avalia aí agora, principalmente com o Zubeldia? A gente já sabe que são 3 treinadores, né, que tiveram aí uma certa dificuldade com o Rames Rodrigues para gerir no elenco, Dorival Júnior, Thiago Carpini, agora o Luiz Zubeldia. Então, perguntar principalmente após o ocorrido de ontem, né, que ele foi cortado mesmo do banco de reservas, segundo o Zubeldia na coletiva, perguntar o que você acha de toda essa situação com o colombiano, que, segundo o Fernando Camargo, é uma aspas bem relevante mesmo, que está usando o São Paulo para jogar a Copa América pela Colômbia. Cara, eu já, sinceramente, eu fui um dos que mais defendia a entrada do Rames no time. Eu acho que o jogador da qualidade dele, você não pode pensar em abrir mão e você tem que utilizá-lo da melhor forma. Porque, tecnicamente, a gente há de concordar que ele vê o jogo de uma forma diferente. Ele executa os passes de uma forma completamente diferente. Eu tive o prazer de ver várias vezes o Rames jogando no Morumbi. Eu, no Morumbi, vendo o Rames jogar, o que é diferente de ver pela televisão, né? E, pô, eu falava assim... Uma vez eu vi com o Leandro Guerreiro o jogo, eu falava, pô, olha o cara sozinho lá. Só que assim, eu lá de cima, é muito fácil eu ver que o cara tá sozinho lá. Agora, ele de dentro do campo é muito difícil. E ele executar o passe com perfeição do jeito que ele faz, é muito difícil. Só que a intensidade dele é muito abaixo. É muito abaixo dos outros. E o que complica muito, o futebol de hoje, né? A gente vê quando um time tá com um jogador a menos, como tem acontecido aí com a gente recentemente, né? A gente com um a mais, a diferença que é. Então, essa intensidade baixa do Rames complica um pouco. E como você bem falou, Pedro, são 3 treinadores, né? Não é assim, não é um treinador que não colocou ele por uma birra, por uma briga, por uma discussão, não, cara. Ele chegou, não jogou com o Dorival. Com o Carpini é a mesma coisa. Agora o Zubeldia também dá o papo, e dá o papo reto. Os outros eram meio que se esquivava, ele deu o papo reto. Eu tenho outros melhores que ele, ponto final. Para ver também se os caras param de perguntar. Quando o Rames joga, pergunta só do Rames. Quando o Rames não joga, pergunta do Rames também. Vai acabar com isso, tá chatice do cara, tá parecendo o Falcão, pô, naquela época nossa lá. Porra, sabe, toda coisa pro Leão era, porra, e o Falcão, porra, o Falcão tá jogando porque o Danilo tá melhor, porra. Né? Daí até que o Leão parou de levar ele pros jogos pra não ficar essa encheção de saco, porra. Entendeu? Então, e um detalhe que é muito relevante hoje é o comprometimento do cara com o grupo de trabalho, com os jogadores. Ele não ter ido lá para Belo Horizonte na final da Supercopa. Isso aí faz muita diferença, cara. Você vê que o cara, de certa forma, até tá usando o São Paulo para ir para a Copa América, certo? E ele foi aquela história mesmo, exatamente aquilo. Nenhum time quis ele, não quero mais jogar no São Paulo, não. Sabe o cara assim, tipo, eu fiz aquela analogia, fiz no meio dos camaradas, assim, no meio dos amigos, mas posso fazer para vocês. Também são amigos. Sabe aquele cara casado? Ele fala assim, porra, vou separar, cara, e vou sair pegando a cidade inteira. Só que ninguém quis ficar com ele, velho. Foi isso que aconteceu com o Rames. Ele falou, porra, eu vou sair de São Paulo e vai ter 300 times atrás de mim, na Europa, Estados Unidos, mundo árabe. Só que ninguém quis. Eu sou fodão. Fodão. Todo mundo vem atrás de mim. E ninguém veio. E ninguém foi. Nem do mundo árabe, nem dos Estados Unidos, nem de lugar nenhum. Ele falou, porra, deixa eu voltar com o rabinho entre as pernas, porque tem Copa América aí em junho e julho. Tem Copa América, então deixa eu ficar quietinho aqui, pedir desculpa. E foi isso que aconteceu com o Rames. Infelizmente, porque é um jogador, assim... E aí eu já falei, eu torço muito para esses jogadores de renome internacional, quando eles vêm para o Brasil para se dar bem. O Paê no Vasco, o Diego Costa no Grêmio, porque valoriza a marca dos clubes e, consequentemente, do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Só que, infelizmente, acho que não vai ser
acho que não vai ser a questão do Rames, não. Não vai ser a questão do Rames, não. Eu tô vendo uma mensagem aqui, o Renan falando bobagem do Falcão. Alisson, né? Alisson, eu tava lá, ninguém me contou. O Falcão não tinha condição nenhuma de jogar. Tá? Quando o Danilo saía para entrar o Falcão, o rendimento do time caía. Se você perguntar para todos os jogadores daquela época, eles vão falar isso, porque se eles não falarem é mentira. O Falcão é o maior jogador da história do futsal. Cara, gente boa, top. Meu amigo, top. Só que, inclusive, ele sabe que ele não tinha condição de jogar futebol de campo. Tanto que ele voltou pro salão. Ele não tentou jogar futebol de campo em outro time. Ele voltou pro salão. Ele ganhava mais no salão e era o top no salão. No futebol de campo ele não tinha condição de jogar. Só para deixar claro que ele falou que eu estava falando bobagem, eu não estou, porque eu estava lá, ninguém me contou, eu via. Entendeu? O Danilo foi, quem sabe, o principal jogador durante aquele ano todo. Então, só para deixar claro aí. E só para constar, a gente conhece também o irmão do Falcão, o Bigo é nosso conhecido também, toda hora tá no Camarote Renko lá no Morumbi, já contou muitas histórias também, batem de frente com o que o Renan está dizendo. Gente, futebol é simples, você pode ser o maior jogador da sua modalidade, você pode ser o maior jogador da história do futsal. Quando você vai pisar no gramado e jogar, não adianta você somente ter talento. Você tem que se adaptar a muita coisa para poder jogar num time de 11, diferente do que você joga de 5. Muito. Todo mundo queria ver o Falcão. Eu, como torcedor à época, eu estava na imprensa já, mas eu não era da frente das câmeras. Eu era um torcedor do São Paulo que ficava sempre feliz de ver o Falcão jogar. Na hora que ele foi jogar, não era a mesma coisa. Então, acho que se a pessoa esteve lá dentro do elenco, como o Renan estava, foi campeão junto. Para quem não lembra, o Falcão é campeão paulista pelo São Paulo. Naquele jogo, lá em Mojimirim, no último jogo, em 2005, ele foi campeão também. O Renan estava lá, o Renan foi campeão da Libertadores, depois teve um problema com o Leão. Então, essa é a situação. O torcedor, às vezes, não sabe o que acontece, fala algumas coisas, né? Então, a gente tem que dar nome certo ao que acontece. Mas isso aí é outro assunto. A gente está falando do Rames Rodrigues.